eu fiquei de explicar para vocês aqui a aula 112, que é a inflação, renda perpétua e valor presente. Tem algumas situações que nós vamos comentar aqui no passo a passo, tá bom? E fazer as correções dos exercícios para vocês lá, para ver como vocês se saem. Então, olha só. Começando a falar sobre a inflação. Eu mandei alguns vídeos também explicando a inflação, a renda perpétua, o valor presente, mas vamos colocar isso em poucas palavras, até mesmo para que vocês anotem isso nos cadernos, né? Para que vocês possam estudar aí para, né, para o seu conhecimento. Então, bora lá. Nós vamos falar primeiro sobre a inflação. Aí eu vou anotar algumas coisas aqui do que eu entendo por inflação, tá bom? Inflação ele é aumento geral contínuo de preços de bens e serviços de um país ao longo do tempo. Então, em poucas palavras, a gente pode dizer que a inflação ela vai ocorrer quando o dinheiro perde, né, o poder de compra. Ou seja, o que isso significa, né? Com a mesma quantia que você consegue comprar, menos coisas do que antes. Que quantia? A quantia que você recebe do seu salário, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu me casei, isso vai fazer em 1900 e bolinha, o que aconteceu? Eu ia no mercado, né, então eu e meu marido aqui íamos no mercado, um casal, eu tinha em seguida, né, que eu casei, eu tinha o João Vitor pitititio, então uma compra para 3 pessoas, lembrando que João Vitor era leite, né, porque ele era muito pequeno. Eu gastava em torno lá e isso eu e meu marido trabalhando, tá bom? Eu gastava em torno de mercado, só de mercado, para você entender, eu gastava R$ 500. Isso para mim, para o meu marido e para o meu bebê. E olha que leite nunca foi barato, tá. Então, perfeito, comprava lata de leite do João Vitor, mesmo porque amamentei só até os 4 meses, né, infelizmente. Então o que hoje eu vejo, o que que é essa inflação, né, então, óbvio e claro que eu e meu marido nós tínhamos colocar aqui um X de salário, nós 2 juntos, né. Hoje, esse salário aumentou, mesmo porque a cada ano vai aumentando um tantinho lá do salário mínimo, né, então hoje a gente gasta Y, que hoje de mercado, eu até levei um susto esses dias, porque há um mês atrás eu gastei R$ 1.200 no mercado, né, R$ 1.200 eu gastei nesse mercado. E eu sempre compro as mesmas coisas, porque a gente tem costume de sempre comer as mesmas coisas, né. A gente não tem o paladar muito refinado. Então, sempre comprando as mesmas coisas. O que que aconteceu? Quando foi o mês passado, né, terminando lá setembro, eu fui no mercado de novo, né, colocar aqui W. E lembrando o seguinte, que de um mês para o outro, esse tempo aqui, ó, os nossos salários eram diferentes, né. De um mês para o outro, o meu salário não aumentou e o salário do meu marido também não aumentou, né. A gente não teve aumento de salário. Mas aí fomos ao supermercado para 3, lembrando que hoje meu filho, ele é um adolescente, então come um pouco mais, claro, mas sempre comprando as mesmas coisas. Eu gastei no mercado 1.783 e uns quebradinho, vamos colocar lá. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é inflação, pessoal. Perceba que eu estava aqui, ó, com um salário, né, um salário, claro que um pouco maior do que nessa condição. Mas ao passar do tempo isso aqui aumentou também, né, de 500 foi para 1.200, e de um mês perdão, de um mês para o outro, com a mesma quantia de salário, eu passo a gastar 1.783, ou seja, eu estava com uma mesma quantia e comecei a pagar muito mais, né. Então, de novo, em poucas palavras, a inflação ela vai ocorrer quando o dinheiro perde o poder de compra, ou seja, com a mesma quantia que você consegue comprar menos coisas do que antes, né. Então por esse valor aqui, ó, se eu quisesse pagar a mesma coisa que eu paguei neste mercado aqui, e eu sempre faço compra no mesmo mercado, detalhe, eu teria que deixar o poder de compra falar para mim: "Não, esse aqui eu não vou levar hoje, esse aqui eu não vou levar hoje, esse aqui eu não vou levar hoje", para poder dar a minha compra em R$ 1.200, entendeu? Eu quase caí de costa.
né. Então, por que que a inflação acontece, né? Quais são as causas comuns que isso acontece, né? Aumento da demanda, aumento de custos de produção, aumento da quantia de dinheiro em circulação, né? Quais são os efeitos que que isso afeta, né? Os preços sobem, os salários podem ficar defasados, a poupança perde o valor e não rende o suficiente. Então, resumindo, pessoal, nós temos isso aqui, ó. Inflação é igual. Eita, que minha canetinha não tá pegando, calma aí. É igual ao os preços que estão subindo, né? Então, preços subindo, mais o dinheiro valendo menos, mais o dinheiro valendo menos. Isso é inflação, tá bom? Então, por isso que eu quase caí das cadeiras quando eu fui pagar a minha compra do mês, que foi a mesma de 1.200 no mês anterior, e olhando lá para trás, eu pagava R$ 500 em compra. E o que eu comia lá, eu como hoje também, entendeu? Então tá aí uma breve explicação dessa inflação, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a renda perpétua, tá bom? Vou falar lá sobre renda perpétua. Vamos colocar aqui, ó, renda, para vocês anotarem aí. Perpétua. O que seria essa renda perpétua? Ela é um pagamento constante que se recebe para sempre, sem taxa de término, né? A situação da renda perpétua é essa daqui. Na apostila de vocês, ela tá lá assim, ó, A é igual a P sobre I. O valor atual é o de A, que é da renda perpétua, né? Que é igual à renda de P com a taxa de juros vizinho, tá bom? Então, o A é o valor presente, P é o pagamento periódico e o I é a taxa de juros por período. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês para a gente poder trabalhar, tá bom? Se alguém recebe R$ 1.000, então recebe R$ 1.000. Alguém recebe R$ 1.000 por ano, para sempre. E a taxa de juros, vou colocar aqui, ó. E a taxa de juros é 5% ao ano. Eu vou colocar isso aqui como renda perpétua, tá? Renda perpétua. Professor, o que que é a renda perpétua? É aquela situação que você ganha para sempre. Você sempre vai ganhar aquele valor. Então, eu tô falando para você, se alguém recebe R$ 1.000 por ano para sempre na vida, imagina que essa pessoa está recebendo R$ 1.000, ela ganhou um concurso, né, sei lá, um sorteio do mercado de aniversário, que daqui para o resto da vida dela, ela vai poder gastar R$ 1.000 no mercado. Não existe isso, mas vamos supor que existisse. Bom, em uma taxa de 5% ao ano, qual que é o valor presente da renda perpétua? O valor presente é o A, tá bom? O valor de P é o valor que é da sua renda, que você está ganhando para sempre, tá bom? Então, nós vamos fazer lá. A é igual a 1.000, né? 5%, que é a taxa que ele está fazendo, então 5%. Isso aqui é 1.000 dividido por 5%, ou você transforma isso em 0,05, tá bom? E aí nós vamos aqui fazer a multiplicação, ping-pong, né? Dividido pelo pong, que é 5. Se você fizer isso aqui, você tem 20.000. Ou seja, se você recebe R$ 1.000 por ano para sempre, tá bom? Hoje ele vai valer 20.000, tá bom? Então, é isso que você tem na renda perpétua. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o valor presente. O que que seria esse valor presente? Pessoal, não deixe de assistir aqueles vídeos que eu mandei para vocês, tá bom? Porque eles explicam no passo a passo, direitinho. Aqui eu só tô dando uma relembrada nos vídeos, tá bom?
O valor presente nós vamos trabalhar assim, ó, valor presente é igual ao seu P, depois nós vamos falar o que é cada um, tá bom? Com um mais I sobre o T. Isso aqui te lembra alguma coisa? Você já estudou um tempinho atrás aí. Então, VP é o seu valor presente, esse P é o valor futuro, o Izinho é a taxa de juros por período, o T é o tempo, e isso aqui nada mais é que os seus juros compostos. Volta lá um pouquinho na sua apostila que você vai ver essa fórmula lá, tá bom? Então, o que que é o valor presente? Vamos falar um pouquinho do que é o valor presente. O valor presente, ele é o valor hoje de um dinheiro que você vai receber ou pagar no futuro, descontando a sua taxa de juros. Em outras palavras, nós podemos dizer que mostra quanto vale hoje um valor futuro, levando em conta que o dinheiro ele perde o valor com o tempo, né? Por causa dos juros, por causa da inflação, né? Então, isso aí é o que acontece, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês prático para a gente poder calcular isso aqui. Você vai receber R$ 1.000. Vamos continuar com R$ 1.000 aqui. Você vai continuar lá com R$ 1.000, tá bom? Daqui a 2 anos, então é um tempo, né? Daqui a 2 anos, a taxa de juros é 10% ao ano. Então perceba, você vai receber R$ 1.000, daqui a 2 anos a taxa de juros é 10% ao ano. Qual que é o valor presente disso? Então nós vamos fazer aqui e calcular isso. Valor presente, qual que é? Eu vou colocar assim, ó, valor presente é os seus R$ 1.000 dividido por um, que é aqui dentro da sua fórmula, mais a taxa de 10%. 10% a gente escreve assim, então dividindo isso vai ser 0,10, né? 0,10 por 2 anos, que é o seu tempo, e aí nós vamos ter lá o 1.000 sobre 1 e 10. Isso aqui é o quadrado, então se você fizer 1,1 vezes 1,1, você tem 1.000 dividido por 1,21. Isso aqui vai dar aproximadamente para você 826,45. Ou seja, 826,45 hoje equivale a 1.000 daqui a 2 anos, com os juros de 10% ao ano. Por isso, pessoal, que quando você compra um bem hoje, e você vai pagar, perder de vista 30 anos, o que que acontece? Pode acontecer que, conforme os anos vão passando, a sua parcela vai aumentando. Ou é agora eles faz ao contrário, né, eles deixam a parcela lá no alto e conforme o tempo vai passando vai diminuindo, tá bom? Então isso aí é o seu valor presente, é essa taxa que você vai fazendo para poder trabalhar, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho do poder de compra, tá bom? Então vamos lá, poder de compra, ó, poder de compra. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é esse poder de compra, tá bom? Que é o P, mais a sua taxa. Então, muito bem. Esse P é o poder de compra do consumidor. O I é a taxa de inflação, determinado período que a gente está vivendo, tá bom? Mais um ovinho lá que nós vamos determinar para a taxa, né? Então, o poder de compra é o quê? É a capacidade que o dinheiro tem de comprar bens e serviços. Quando os preços sobem, ou seja, quando ocorre uma inflação, o poder de compra diminui, porque com a mesma quantia de compra, menos coisas você tem, né? Por quê? Porque às vezes nosso salário não acompanha, né? Claro que tem gente que vive na dívida, mas isso não quer dizer que você vai fazer isso, né? E nós também temos quando os preços caem, a renda aumenta, o poder de compra aumenta, né? Então, quando começa lá, dizer que os valores vão diminuir, aí você fica feliz, né? Opa, vai diminuir, por quê? Porque seu salário está dentro, está acompanhando ali, né? Então, o poder de compra aumenta. Quando você está comprando muito, sem dever,
Isso quer dizer que seu poder de compra está alto, entendeu? Agora, a partir do momento que você fica devendo, aí você é caloteiro. Bom, então toma cuidado com isso. Então, olha só, eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês dentro dessa situação, tá bom? Se hoje você tem R$ 100 e compra 5 quilos de arroz, e no mês que vem o preço sobe, e com R$ 100 você compra 4 quilos, o poder de compra caiu, concorda? Caiu, né? Antes você tinha R$ 100, você comprava 5, agora com 100 você compra 4, que é o que eu tô sofrendo no mercado lá no começo, tá bom? Esse é um, então, dos exemplos que a gente tem. Vamos falar um pouquinho? Deixa eu ver aqui se tem algum exemplo. Eu não passei nenhum exemplo aqui, mas eu vou falar um pouquinho para vocês, do salário mínimo, né? Nós vamos anotar aí, anote aí o salário mínimo, porque pode ser que tenha alguma pergunta em algum vestibular, né? Só que é muito importante vocês saberem todos os anos, tá bom? Fazer uma pesquisa, saber quanto que vale, né? E tudo mais. Então, o salário mínimo no dia 1º de janeiro de 2025, ele foi decretado lá a 1.518. Então, todas as pessoas que trabalham não podem sair da sua casa para ganhar menos que isso aqui, tá bom? Óbvio. E claro que tem pessoas que saem da sua casa para ganhar menos, por quê? Porque não é registrado, não tem um documento registrando isso. Mas não registrar um funcionário, pessoal, isso é muito burocrático, né? Isso aí dá penalidades a ser pagas depois muito complicadas se a pessoa que está trabalhando para você não estiver ganhando o salário mínimo e não está com os documentos em dia. Bom, isso dá um problema aí para a pessoa que está contratando, tá bom? É tudo debaixo dos panos, tá bom? Para 2026, nós já temos uma estimativa, né? Uma estimativa que esse salário mínimo aqui, ele vá para R$ 1.631. E aí, a partir de janeiro, então, ninguém pode sair da sua casa para ganhar menos que isso aí. Pelo menos não poderia, tá bom? Esse aumento aqui, eu fiz os cálculos aqui, né? E aí, este cálculo aqui, ele deu aproximadamente a um aumento de 7,5. Não chega nem isso, tá? Não chega. Ele deu 7,44 a perder de vista. Então, eu joguei aqui para 7,5, tá bom? Em relação ao que nós estamos ganhando aqui hoje, tá bom? Lembrando o seguinte, esse valor é uma previsão no orçamento, tá? Ainda não poderá sofrer, ainda ela vai poder sofrer alterações até a aprovação no final do ano, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente espera que seja para o ano que vem. Pode ser que não seja 7,5, pode ser que seja um pouquinho maior, pode ser que seja um pouquinho menor, devido à inflação, né? Na realidade, quanto mais inflação a gente tem, mais o aumento deveria ser, né? Do salário mínimo, para que a gente possa entender isso, mas muitas vezes não é o que acontece, né? Olha só, pessoal, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, deixa eu até anotar isso aqui para vocês, IPCA, né? Vai que alguém quer fazer um concurso na área financeira aí, né? Então, Índice Nacional de Preços, opa, de preços ao consumidor amplo, né? Ele é um indicador oficial da inflação no Brasil, calculado pelo IBGE. Bom, que é o Instituto Brasileiro lá, né, que nós temos de estatística. Ele mede a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços que se tem aos consumidores pelas famílias brasileiras com a renda de 1 a 40 salário mínimo, né? Então, em resumo, o que ele mede? Ele mede o preço, os preços que estão subindo ou que estão caindo em um período. Quem calcula isso é o IBGE. Usado para quê? Para metas de inflação, reajuste de salário, aposentadoria, aluguéis e tudo mais. Tudo isso gira em torno
do nosso dia a dia, né, a gente tem que pagar essas situações aí. Então o IPCA, ele é 5%, ele está em 5%, que significa, em média, os preços dos produtos e serviços que estão subindo a esses 5% em um ano. Ou seja, o dinheiro perdeu 5% do seu poder de compra, bom? É isso que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, tá bom? Então, muito bem. Aqui também estão os dados mais recentes sobre a inflação em relação à variação mensal de julho de 2025, que foi de 0,26%. A inflação acumulada nos últimos 12 meses até julho de 2025 é de 5,23%. Em maio de 2025, a inflação acumulou em 12 meses em 5,32%. Então, veja aí, vamos fazer um punhado aqui só para você entender. Atualmente no Brasil, a inflação ela é medida por esse IPCA, né, que eu falei para vocês, e ele está em aproximadamente a 5,17, aproximadamente, tá bom? Ao ano. Isso até setembro, né? Porque agora em outubro não foi calculado ainda. Então veja bem, ó. Entende-se então que a inflação está em 5,17%, o nosso poder de compra está nesse patamar também, né? Então, precisa sim que o salário mínimo esteja atualizado aqui em até mais de 7,5%, né? Porque tudo que a gente tem que pagar, aluguel, tem que pagar, né, quem comprou um bem, carro, apartamento, casa e tudo mais, tudo isso tem que ser colocado dentro desse salário aí, tá bom? Então, tá explicado aqui para vocês. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os exercícios lá, tá bom? Bora lá ver o primeiro exercício. Eu não vou escrever o enunciado aqui, pessoal, eu vou fazer só, vou ler para vocês, tá bom? E aí nós vamos fazer aqui os valores para que você possa ver aí como é que ficou os seus exercícios, tá bom? Primeiro exercício, página, ele fala lá assim, página 221, né? Essa daqui é a aula 112. Da apostila 7. Então bora lá. Em maio de 2004, o salário mínimo no Brasil, ele era de R$ 260 e em janeiro de 2019 o salário mínimo era de 998. Sabendo que a inflação acumulada no período foi a cerca de 120%, calcule o ganho real do salário mínimo no período. Então, belezinha, nós vamos ver aí o valor presente, tá bom? Então, o valor presente do salário mínimo é igual a 998, isso foi em 2019, né? Para 2004, que era 260. Então, dividindo isso aqui, nós vamos ter aproximadamente aí 3,8385 de capital, tá bom? Capital. E aí nós vamos então trabalhar com a situaçãozinha da regra que nós temos lá, que nós falamos do valor presente. Valor presente é igual ao valor de P, que é o poder, do capital que você tem, né, mais o I pelo tempo. Lembrando que isso aqui é os seus juros compostos que eu havia falado, tá bom? Então, nós vamos calcular isso dentro desse valor composto. Então, nós temos o valor de P, que é o valor presente, né, de 85 sobre, deixa eu apagar isso aqui, 1 mais a taxa, que é de 120%. 120% a gente escreve assim, ó, 120%. Se você for dividir isso aqui, nós vamos ter 1,20. Então isso aqui é 3,8385 e 1 mais 1,20, que dá 2,20, bom? Então isso aqui vai ser aproximadamente do valor presente. Essa divisão vai dar 1,7448 menos 1, porque nós estamos falando dessa taxa, né, calcule o ganho real do salário mínimo nesse período. Então nós estamos falando aqui dessa taxinha, então nós estamos fazendo a subtração para 7,448. Se eu multiplicar isso aqui por 100,
Aí nós vamos ter isso aqui aproximadamente a 74,48%. Vou fazer aqui o porcento, tá bom? Desse valor aí, presentinho para vocês, ok? Bora para o exercício 2. Exercício 2 ele fala assim, ó: "Um investidor aplicou R$ 100.000 por 2 anos e ele resgatou um montante no valor de 144.000. No período da taxa média de inflação anual foi de 5%. Qual é a taxa real anual do investimento?". A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular esse montante que ele falou, né. Então montante é igual a C, que é o quê, pessoal? É os seus juros compostos, tá bom? Os juros compostos lá. Então o montante foi de 144.000, com um capital de 100.000, vezes mais a taxa, que é o que a gente não sabe ainda, então eleva a 2 anos lá, que foi o que ele falou, né. Hã, Aí nós vamos passar isso aqui dividindo, né, pega isso aqui e divide, isso aqui vai ser igual a um mais a taxinha que nós temos lá. Dividiu isso aqui, vai dar 1,44. Isso aqui é um mais i elevado a 2. Esse elevado a 2 ele vai ter que sair daqui, certo? Como é que eu faço para arrancar esse negócio daqui? Eu tiro raiz, né. Só que você faz na direita, você faz na esquerda. A raiz de 1,44 é 1,2. Esse aqui cortou, cortou, você vai ter um mais o i. O i passa para cá negativo, o 1,2 passa para cá negativo, menos i é igual a menos 0,2. Você multiplica isso aqui por 100, então o seu i vai ser 20%. Aí nós vamos ver a taxa de inflação que tem nisso aqui, né. Então bora fazer a taxa de inflação desse exercício, né. Nós vamos ter lá assim, ó, 1 mais IE, depois eu vou falando para vocês, tá bom, que cada um trabalha aqui, mais IR, opa, vezes, não é mais não, aqui é vezes, tá, vezes o 1 mais o IE. Então olha só, o que que é esse IE, professor? Esse IE é a sua taxa efetiva. O I sempre é taxa, tá bom? Então é efetiva. Esse izinho com R aqui é a sua taxa real. E o seu Nzinho é a taxa de inflação, tá bom? Então nós vamos ter lá um mais a taxa efetiva, que deu 0,2, né? É igual a um mais a sua taxa real, mais não é mais, é vezes. Hoje eu impliquei com esse mais aqui nessa fórmula, ô lasqueira. É vezes, tá bom? Então, um mais a sua taxa de inflação. Quanto que foi a taxa de inflação que nós vimos lá? 5%, né. Então nós vamos ter lá mais 0,05. E aí nós vamos resolver essa situaçãozinha aqui. Então bora substituir o que a gente tem aqui, tá bom? Então, um mais a nossa taxa efetiva, nossa taxa efetiva é de 20%, aí nós vamos ter lá um mais a taxa real, que é o que ele quer saber, né, que é a taxa real anual, vezes um mais a taxa de inflação. A taxa de inflação foi de 5%. Então você faz a divisão lá, é tudo certinho, tá bom? Então nós vamos pegar isso aqui, ó, e nós vamos trazer ele aqui para o outro lado. Então nós vamos ter lá um mais a taxa real, que é o que a gente quer saber, né. Aí 1,2, isso aqui vai estar dividido por essa situaçãozinha que nós temos aqui, ó. Um menos, menos nada, 0,05, nós estamos fazendo a soma lá, tá bom?
Então, fazendo essa situaçãozinha aqui de divisão, nós vamos ter lá. Então, vamos lá. 1 mais a sua taxa, essa divisãozinha vai dar em 1,142 aproximadamente, tá bom? Como é a taxa real que ele quer saber, nós vamos pegar 1,142 e subtrair de 1, né? Então, a taxinha aqui vai ficar lá 0,1429. Como é a taxa e a taxa é percentual, você multiplica isso aqui por 100. Então, você vai ter lá 14,29% aproximadamente, tá, pessoal? Porque nós aproximamos os valores aí, tá bom? Exercício de número 3, nós vamos ter lá, eu vou ler aqui para vocês, para a gente poder fazer essa situação, tá bom? Esse exercício aqui, eles deram um exemplo muito parecido lá nos vídeos, então nós vamos usar ele também. Carolina fez um empréstimo de 12.000 a ser pago em 3 prestações com vencimento, os vencimentos 2, 4, 6 meses depois do empréstimo. A segunda prestação é o dobro da primeira e igual à terceira, e os juros são de 3% mensais, calcule o valor da prestação. Então, nós vamos fazer lá. Primeira prestação, você tem a sua taxa, mais os 3%, então vai ficar 0,03, né? Em 2 anos, né? Deixa eu ver se é 2 anos, calma aí. Eu esqueci o valor do tempo aqui. Em meses, tá? 2 meses, né? São 2 anos. Perceba que isso aqui é valor presente, né? Por quê? Porque você está usando a taxa de juros. Então, mais. Aí no segundo mês, na segunda parcela, né? Ele teve a mesma situação, só que aí esse tempo aumentou, né? Foi para 4 meses. Mas aí você teve a próxima parcela, que eu vou chamar também de 2P, né? Porque foi subindo as parcelas, né, de um por um, então nós vamos fazer assim, tá bom? 1 mais 0,03 e aí ele foi em 6 meses, né, tá descrito lá. Então nós vamos fazer da seguinte maneira: o P ficou em 1,03 de todos, né, e eu vou pegar aqui o maior, né, que nós temos. E aí eu vou fazer as distributivas, né, 1,03 para o 4, mais 2 vezes o 1,03 em 2, mais 2 vezes lá, que é o dobro da primeira, né, que ele falou, por isso que eu também fui colocando 2 aqui, né, porque era o dobro. Então, mais 2 lá. Então nós vamos fazer essa situaçãozinha aqui, bora lá. Ele disse lá, deixa eu ver. Então antes disso, vamos fazer aqui no passo a passo, pra vocês entenderem, né. Então nós vamos fazer lá assim, isso aqui é igual ao seu P, 1,03 por 6, né. E aí houve algumas multiplicações para a gente ir fazendo. Que multiplicação, professora? Tudo isso aqui, ó, tá bom? Você fez 1,0, vou fazer esse aqui lá na calculadora para ficar mais rápido, tá bom, o vídeo? Porque senão hoje vai levar muito tempo. Então 1,03 elevado a 4, nós temos 1,125 aproximadamente, mais 1,03 ao quadrado e no dobro ainda por cima, né, então 2,1218 mais 2. Somando tudo isso aqui, nós vamos ter aproximadamente, lembrando que isso aqui está multiplicando, tá? Então nós vamos ter lá 1,125 mais 2,1218 mais o 2. Então nós vamos ter lá isso aqui multiplicando, né? Então aproximadamente 5,2468, tá bom? E tudo isso em P, dividido por quem? Dividido por 1,0. Então vamos fazer isso aqui também, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó, tá bom?
1,03 elevado a 6. Então, nós temos 1,06 elevado a 6, bem bonitinho lá, deu 1,1940 aproximadamente. Então, fazendo essa divisãozinha aqui, tudo isso aqui vai ser igual a 12.000, que foi o que ele falou lá, tá bom? Então, aproximadamente 5,2468 dividido por 1,1940, nós vamos ter lá 4,3943p, que é igual a 12.000. Aí você vai fazer o quê? Você vai passar dividindo, né, para achar esse valorzinho de p aí. Então, 12.000 dividido por 4,3943. Então, esse P aí do valor presente, né, é 12.000 dividido por 4,3943. Então, aproximadamente 2.730,81. Isso tudo bem aproximado, tá bom, pessoal? Como ele falou lá, isso aqui é a primeira parcelinha, né? A segunda, que era o dobro disso aqui, então, primeira parcelinha, a segunda, que era o dobro, e a terceira também, que era a situação do dobro da primeira lá, né? Então, nós vamos só fazer a multiplicação do dobro aqui. Então, aproximadamente 5.461,62. Bom, então é aí aproximadamente. Pode ser que vocês tenham aproximado mais as casas ou menos, tá bom? E aí não ter chegado nesses valores, mas tem que chegar pelo menos pertinho, tá bom? Chegar pertinho lá. O meu valor, o que eu fiz com o valor da apostila da aproximação, que a apostila que o Etapa fez, foi em centavos de diferença aqui, ó. Para ser exatamente sincera aqui, foi de 17 centavos, então tem que ter tem que ser muito próximo, tá bom? O exercício 4. O exercício 4 ele fala lá assim, ó, tá lendo aqui: "Um papel financeiro rende juros a uma taxa nominal de 12% ao ano. Qual é a taxa efetiva anual desse papel se os juros são capitalizados trimestralmente e se fossem capitalizados mensalmente?" Então, nós vamos fazer lá a taxa efetiva, né? Lembra que esse zinho aí é efetiva. Ele falou que era 12% a cada trimestre, né? Trimestre? É, trimestre. Então, nós temos 3%, pois 4 em 4 trimestres, né, em 4 trimestres. Trimestres, tá bom? Isso aqui por quê, professora, 4 trimestres? Porque isso aqui condiz com 1 ano, né. Então, assim, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, ó. 3, 6, 9, 12. Então isso aqui é 1 ano, tá bom? Então, muito bem. Agora nós vamos fazer a taxa efetiva anual. Então, taxa efetiva anual. Então, nós temos a taxa efetiva anual, que é a taxa de mais a taxa efetiva pelo tempo menos 1. Então, taxa efetiva anual é igual a mais a taxa, que é 0,03, por causa disso aqui, ó, tá, dividiu por 100, 0,03 em 4 trimestres, menos 1. Então, a taxa efetiva anual é de 1,03 elevado a 4 menos 1. Então, essa taxinha aqui, nós vamos ter aproximadamente 1,1255. Se eu subtrair isso aqui de 1, nós vamos ter lá 0,1255. Multiplicado isso aqui em 100, nós vamos ter 12,55%. Juros capitalizado mensalmente, nós vamos ter que fazer agora, tá bom? Então, ó, esse aqui
é a taxa efetiva anual que ele pediu, certo? Agora nós vamos fazer a taxa efetiva mensal. Bora lá. Vou escrever aqui. Taxa efetiva mensal. Ele fez 2 perguntas, uma a gente já fez. Agora nós vamos fazer a segunda. Então, mensal, nós vamos ter a taxa efetiva, é 12% ao ano, né? Então, 12% ao ano dividido por 12, isso aqui é 1%. Então, nós vamos fazer lá, taxa efetiva mensal. 1 mais a taxa efetiva pelo tempo, que é os seus juros compostos, menos 1. Então, nós vamos ter lá 1 mais, divide isso aqui por 100, que vai dar 0,01 por mês, né? Então, são 12 meses do ano, então por isso que mudou. Lá era trimestral, tá bom? E aí nós vamos ter 1,01 elevado a 12 menos 1. 1,01 elevado a 12 dá aproximadamente 1,1268. Menos 1, nós vamos ter 0,1268. Como é taxa, a gente multiplica por 100, uma taxa percentual, né? 12,68%. Então perceba que aí vou colocar aqui, ó, a taxa efetiva anual é de 12,55, ó, tá bom? E aí a taxa efetiva mensal é de 12,68%, baixinha aqui, né, a diferença entre eles, tá bom? Muito bem, exercício 5. Então, terminando, exercício 5, um cliente de uma financeira pediu um empréstimo de 31.500 para ser pago em 6 parcelas mensais, com a primeira parcela paga em um mês após a data do empréstimo, a juros de 2% ao mês. Qual é o valor das parcelas? Lembrando que 1,02 elevado a 6 é 1,126, tá bom? Então, bora lá, pessoal, nós vamos ver aqui esse exercício, né? Ele fala lá que a pessoa, então, quer fazer um empréstimo de 31.500 e ele quer pagar em 6 parcelas mensais, com a primeira parcela paga em um mês após a data do empréstimo, né? Então, bora lá. Então, nós vamos fazer assim, ó, a parcela mais a taxa. Professora, por que que você está usando 1,01? Lembrando que a sua taxa ela é descrita assim, ó, a 2%, né? E 2% é 0,02. Então, isso aqui é sim, por isso você está usando ele, né. Aí a próxima parcela, ele vai como é juros compostos, né, vai aumentando o tempo, vai aumentando lá a sua potência, né. E isso vai acontecer nas parcelas até que ele chegue lá, eu vou fazer até a 3 aqui, ó, mas até que ele chegue no P mais 1,02 elevado a 6, porque são 6, né. Então isso foi acontecendo. Então tudo isso é igual a 31.500 lá que vai sofrer alteraçãozinha na sexta parcela. O que nós vamos escrever isso aqui, ó, nós vamos pegar a parcela, que nós não sabemos de quanto é, vamos pegar a maior situação que ele tem, menos um, devido a, né, a situação de juros lá, e vamos pegar a menor. Então, ó, a menor e a maior, né, que nós estamos fazendo. E tudo isso é igual a 31.500 multiplicado pela maior taxa que ele teve que pagar. A maior taxa que ele teve que pagar foi isso aqui, ó. Né, porque ele foi pagando ao longo das situações. Então, agora nós vamos calcular esse negócio aqui. Então, nós vamos fazer lá. Hum, P vezes. Nós vamos ter lá 1,02 elevado a 6 menos 1. Nós já vamos ter aqui 0,1262 aproximadamente também, tá? E o 1,02 menos 1, né? Nós temos 0,02. Isso aqui vai ser igual a 31 vamos já calcular isso aqui também, né. Isso aqui, ó,
eu vou voltar aqui. Isso aqui deu isso aqui, né, que nós fizemos, porém não teve o menos um. Então nós vamos ter lá, 1,02 elevado a 6. Então nós vamos ter 31.500 vezes 1,126, não tá pegando minha canetinha, calma aí. Às vezes ela dá uma falhadinha aqui. 1,126, vou colocar como 2 aqui também, tá bom? Perfeito, vamos multiplicar então aquela situaçãozinha e dividir essa daqui. Então P é igual a 0,1262 dividido por 0,02, isso aqui vai dar 6,31, que é igual a 31.500 multiplicado por 1,1262. Perfeito, então nós vamos ter 35.475,3. Esse P então passa dividindo, né, então P é igual a este valorzinho aqui, dividido por 6,31. Então dividido por 6,31, você vai ter aí aproximadamente, tudo aproximado que a gente aproximou tudo, tá, pessoal? Então 5.622, zero, vou colocar 8, tá, para aproximar a última casa, tá bom? Que a gente ele pergunta lá qual que é o valor das parcelas. Então, o valor das parcelas é aproximadamente de 5.622,08. Pode ser que sofra alguma alteração aqui, devido às casas decimais que eu alterei, e vocês talvez não, alterou a mais, alterou a menos, tá bom? Mas tem que dar muito próximo, tá bom? Muito próximo. Bora lá pro 6, que é a última situaçãozinha que nós temos, né? O imóvel vale R$ 1.000.000 e é alugado a um valor de R$ 5.000 por mês. Calcule a taxa de juros associada a esse aluguel. Então, nós estamos trabalhando lá com a renda perpétua. Por quê? Porque o cara está alugando um imóvel por R$ 5.000. Ele vai receber R$ 5.000, R$ 5.000, R$ 5.000, certo? Então, nós vamos ter lá, é igual a P dividido por I, e I é sempre a sua taxinha, tá bom? Ele vende a casa por 1.000.000, então nós vamos colocar lá R$ 1.000.000, e a casa tem um valor de R$ 5.000 em relação ao aluguel por mês, né? Ele quer saber qual que é a taxa? Calcule a taxa de juros, muito bem. Então, isso aqui é fração, isso aqui também, multiplica isso aqui em cruz, então 1.000.000 vezes I é I, 5 vezes 1, 5.000 vezes 1 é 5, né? Então a sua taxa de 5.000 dividido por 1.000.000, apaga esse monte de pingo aqui, a gente vai encostando, ele vai fazendo pinguinho, né? E aí nós vamos ter essa divisão de 5 por 1.000. 5 por 1.000 é 0,005, como ele quer a taxa, você multiplica isso aqui por 100, então 0,5%, tá bom? Anda com a vírgula aí 2 casinhas, né? 0,%, então é a taxa de juros associada a esse aluguel. Tá bom, pessoal? Então, feito todos os exercícios, faça a correção dos mesmos, veja, por gentileza, o vídeo, né, que eu mandei para vocês entenderem melhor tudo que eu comecei falando no meu, tá bom? Para que você possa entender o que está acontecendo aí. Um beijo, um abraço, deixa a sua apostila em ordem, hein? Um beijo, um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.